Donald Trump disse há tempos que gostaria de um sistema de defesa de mísseis parecido com o Domo de Ferro israelense. Na campanha, prometia ao povo americano que construiria um escudo de defesa de mísseis de última geração para proteger nossa pátria de ataques de mísseis estrangeiros. Pequim alertou que o novo sistema de defesa antimísseis Domo Dourado dos Estados Unidos da América pode desencadear uma corrida armamentista no espaço, instando Washington a abandonar seus desenvolvimentos e implantações. A China está em pânico após o mais recente anúncio do presidente Trump. E desta vez eles nem mesmo estão tentando esconder isso. Assim que Trump anunciou a nova ideia do Domo Dourado para proteger os Estados Unidos e o Canadá, a China se manifesta com toda a força, dizendo que isso desequilibra o equilíbrio estratégico global e quer que os Estados Unidos abandonem essa ideia e qualquer implantação de sistemas defensivos. Questiono o motivo pelo qual o Partido Comunista Chinês faria essa declaração de maneira tão aberta e pública. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Começando com o que exatamente é o Domo Dourado. Aqui está o anúncio do presidente Trump. Obrigado por estar aqui no Salão Oval enquanto fazemos um anúncio histórico sobre o escudo de defesa de mísseis Domo Dourado. Estaremos finalizando o trabalho iniciado pelo presidente Reagan há 40 anos, eliminando permanentemente a ameaça de mísseis à pátria americana. O grandioso projeto de lei incluirá 25 bilhões de dólares para o Domo Dourado. É um investimento geracional na segurança da América e dos americanos. O Domo Dourado é uma abordagem ousada e agressiva para acelerar e proteger a pátria de nossos adversários. O Domo Dourado vai ser um legado ainda maior para o nosso país. O Congresso está se mobilizando no projeto de lei de reconciliação orçamentária, como você mencionou. Alguns financiamentos são difíceis, outros são fáceis. Dizer que vamos salvar a vida de todos em um mundo louco parece ser muito fácil de conseguir. Nossos inimigos e adversários prestarão muita atenção, como fizeram com o presidente Trump desde o início. Obrigado por defender a pátria e o povo americano através da sua liderança. Agora, obviamente a China não está feliz com isso. E provavelmente não vai ficar feliz com este vídeo que expõe o Partido Comunista Chinês. Então, por favor, curtam e se inscrevam no canal abaixo. Isso nos ajuda muito. Vamos nos aprofundar mais neste Domo Dourado. Agora, o nome é suposto ser um avanço em relação ao Domo de Ferro de Israel, mas não é apenas o nome que é um avanço. Até mesmo o sistema em si vai ser gigantesco quando comparado ao Domo de Ferro. Até agora, o conceito inclui capacidades terrestres e espaciais que defenderiam contra mísseis detectando e destruindo-os antes do lançamento, interceptando-os no início do voo e parando-os em meio ao curso e impedindo-os nos últimos momentos de se aproximarem de um alvo. O motivo deste sistema ter capacidades espaciais é porque o melhor momento para interceptar um míssil é quando ele é lançado. No início do voo de um míssil, ele está em uma trajetória altamente previsível e não pode manobrar e pode implantar sistemas para enganar radares, tornando esse o momento ideal para neutralizá-lo. Mas para fazer isso, temos que ir para o espaço e ter um sistema baseado no espaço. Agora, isso é definitivamente possível, mas certamente vai exigir algum avanço em nossa tecnologia atual para garantir que isso se torne à prova de falhas. Agora, a melhor parte deste sistema de cúpula dourada é que ele nos dará a capacidade de defender os Estados Unidos contra um ataque nuclear. Isso não significa necessariamente que estaremos à prova de balas de qualquer ataque nuclear, porque países como Rússia e China têm um arsenal nuclear muito grande. Mas você sabe que um ataque da Coreia do Norte, Irã ou até mesmo do Paquistão pode ser defendido, porque esses países não têm quantidade ilimitada de ogivas nucleares. Agora, isso é exatamente o que está assustando a China. Porque pense nisso, a China não terá nenhum tipo de vantagem sobre os Estados Unidos, uma vez que chegarmos a um nível em que não estamos preocupados com nenhum míssil nuclear. Porque isso tira o medo da destruição mútua assegurada. Isso significaria, citando o presidente Trump, que a China não terá nenhuma carta. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores da China divulgou esta declaração após o anúncio do presidente Trump. O Plano Cúpula Dourada objetiva criar um sistema global de mísseis multicamadas e multidomínios, sem restrições. O plano pede explicitamente por um aumento significativo nos meios de combate no espaço sideral, incluindo sistemas de interceptação orbital. O conteúdo apresenta natureza ofensiva e contraria os princípios de uso pacífico do Tratado do Espaço Sideral.
Isso aumentará o risco de transformar o espaço sideral em um campo de batalha, iniciando uma corrida armamentista que abalará o sistema internacional de segurança e controle de armas. Os Estados Unidos, ao priorizarem seus próprios interesses e buscarem segurança absoluta, violam o princípio da segurança dos países e prejudicam o equilíbrio estratégico global e a estabilidade. A China está seriamente preocupada com isso. Instamos os Estados Unidos da América a abandonarem seu plano de desenvolver e implantar um sistema global de defesa contra mísseis e a tomar ações para aumentar a confiança estratégica mútua entre as grandes potências e salvaguardar a estabilidade estratégica global. O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou hoje que isso prejudica o equilíbrio estratégico global e a estabilidade. A China expressa séria preocupação com isso. Instamos os Estados Unidos a abandonar rapidamente o desenvolvimento e a implantação de um sistema global de defesa de mísseis. Esta é uma tecnologia defensiva. Como você se sente a respeito disso e da origem deles? Bem, o que vimos historicamente é que a coisa que leva ao conflito é a falta de dissuasão. E então, nossa crença, juntamente com a administração, é que ter uma forte dissuasão é a melhor maneira de evitar conflitos. E então, estamos ansiosos para nos associar ao General Gutlein e à administração para implementar isso e tornar o mundo seguro para a paz e a prosperidade. Mostrei a vocês a declaração completa do Ministério das Relações Exteriores chinês por uma razão. Está cheia de hipocrisia. A China acusa os Estados Unidos de militarizar o espaço. Os Estados Unidos estão militarizando o espaço. Mas não é o primeiro a fazer isso. Na verdade, estamos sendo forçados a ir para o espaço para nos defender. Adivinha qual foi o primeiro país a fazer isso? Foi a China. Em 2007, a China lançou um míssil diretamente para o espaço e explodiu um de seus próprios satélites. À primeira vista, isso parece um teste. Mas, na realidade, foi tanto uma mensagem quanto um teste. A mensagem era simples e era para todos os outros países do mundo. A mensagem da China era: se podemos destruir nosso satélite, podemos destruir o seu. Isso foi direcionado para os Estados Unidos da América, pois os Estados Unidos da América e os países ocidentais dependem muito de satélites para comunicação, sistema de posicionamento global, vigilância e rastreamento de mísseis. Ao provar que pode destruir um satélite em órbita, a China mostrou que poderia paralisar toda a coordenação militar de um país, se necessário. Agora, não se trata apenas do satélite ser destruído. A explosão criou milhares de pedaços de detritos espaciais, pedaços de lixo que ainda estão voando pelo espaço a uma velocidade muito alta em todas as direções diferentes. Isso é algo muito perigoso, porque até mesmo um pequeno pedaço de detrito pode destruir ou desativar satélites, estações espaciais ou futuras missões espaciais. Este teste da China foi o maior evento gerador de detritos na história do espaço. O Partido Comunista Chinês agora pede aos Estados Unidos da América para parar de militarizar o espaço, apesar de terem sido os primeiros a fazê-lo. Infelizmente, para o Partido Comunista Chinês, a nova administração deixou sua política clara: paz através da força. Depois de ver o que está acontecendo na Ucrânia, todo mundo no mundo percebe: você não pode depender das boas intenções dos ditadores para ter paz mundial. Se você é um país que não está investindo em defesa, será um país que será engolido pela China ou Rússia. A América, em primeiro lugar, busca a paz através da força, compreendendo os objetivos que favorecem os interesses americanos. Você não é utópico ou globalista e ingênuo em suas visões de refazer a natureza humana ou construção de nações. Essas ideias globalistas de que você vai mudar uma sociedade inteira através da intervenção militar que você nos viu tentando... Eu vivenciei isso no Iraque e no Afeganistão e vi as consequências. Já vimos esse filme antes e não vamos repeti-lo. O que fizemos na campanha Houthi e na Operação Rough Rider é um exemplo disso. O presidente afirmou que a liberdade de navegação é um interesse nacional crucial. Navios americanos não são alvejados impunemente. Ele acusou Joe Biden de permitir que isso ocorresse. Isso é fraqueza no cenário mundial. Isso e é especificamente isso que vamos alcançar. Nossa campanha, desde o início, buscou incansavelmente esse objetivo. Agora, muitos gostariam de ver uma mudança de regime no Iêmen. Isso seria ótimo em um mundo ideal. Você teria tempo, recursos e foco total para se dedicar a isso. O presidente estabeleceu um objetivo limitado: fazer os Houthis se renderem e encerrarem o conflito. Agora, nossos navios podem navegar livremente pela base aérea militar no Mar Vermelho. Não é um estado final perfeito, eles não estão totalmente destruídos. Mas também precisamos nos concentrar em muitas outras coisas, como os iranianos e os chineses.
Se investirmos todo o nosso tempo e esforço em uma guerra de mudança de regime no Iêmen, não estaremos focando nos interesses principais. Vez após vez, nos concentramos no que mais importa para avançar os interesses americanos, com o presidente Trump traçando o curso. Agora abordaremos o segundo ponto na declaração da China. A China diz para não fazer isso porque causará uma corrida armamentista e o mundo se tornará mais perigoso. Na verdade, não são os Estados Unidos da América que estão iniciando a corrida armamentista, e sim a China. Nos últimos anos, a China construiu centenas de silos de mísseis nucleares, como pode ser visto por satélites. Estima-se que haja cerca de 300 novos silos no deserto da China. Esses silos escondem e lançam armas nucleares capazes de atingir os Estados Unidos da América do outro lado do mundo. Além disso, a China está criando mísseis que voam mais rápido do que 5 vezes a velocidade do som. Esses mísseis serão difíceis de detectar e parar, podendo contornar os atuais sistemas de defesa de mísseis do mundo. Os Estados Unidos da América não desenvolviam nada semelhante até a China anunciar suas intenções. É por isso que estamos construindo um novo sistema de defesa. A China está tentando criar mísseis que podem contornar nossos sistemas de defesa atuais. Então, precisamos de um melhor para proteger os cidadãos americanos. Além disso, a China está construindo a maior marinha do mundo em número de navios, adicionando porta-aviões, novos submarinos e até navios-mãe de drones. Aqui está a visualização 3D do navio-mãe, que a China anunciou 3 dias antes do presidente Trump anunciar a Cúpula Dourada. Este é o primeiro navio-mãe aéreo da China, o veículo aéreo não tripulado Junitian SS. Espera-se que faça seu voo inaugural em junho. Segundo canais pró-Partido Comunista Chinês da Pró-China, isso é um avanço na tecnologia militar e uma realização do conceito de guerra simétrica, que pode remodelar as regras dos conflitos futuros. Este é o mesmo governo que agora está dizendo aos Estados Unidos que não devemos construir novas armas, porque isso torna as coisas inseguras. Enquanto isso, eles estão tentando criar novas armas de guerra assimétrica que podem trazer vantagem no campo de batalha. É como alguém gritar para não trazerem armas enquanto esconde uma espada nas costas. Segundo a mídia chinesa, esta nave-mãe tem uns 7.000 quilômetros 12 horas e pode voar a uma altitude de 15.000 metros. Está sendo vendido como um multiplicador de força para o Exército de Libertação Popular. O principal motivo por trás dessa denominação é porque ele pode lançar até 100 drones kamikaze ao mesmo tempo, como vocês acabaram de ver no vídeo que reproduzimos. O problema é que este vídeo é uma animação 3D. Qualquer pessoa pode criar animações 3D de todo tipo. E com base nos detalhes divulgados pela mídia chinesa, parece que essa nave-mãe é mais para mostrar do que substância. Vamos falar sobre os 100 drones kamikaze. A China afirma que esses drones são baseados no modelo iraniano Shahed, mas não possuem o mesmo alcance de cerca de 2.000 quilômetros. Isso implica que a nave-mãe deve adentrar o território inimigo para lançar os drones. Portanto, não importa o quão alto a nave-mãe voe, pois no final ela não será capaz de enganar as defesas aéreas modernas. Isso pode ser um grande motivo pelo qual a China está insatisfeita com o anúncio do Domo Dourado, que veio logo após o vídeo de propaganda da nave-mãe chinesa. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, falou sobre o assunto em sua entrevista recente. Senhor secretário, recentemente surgiu um vídeo de um protótipo de nave-mãe chinesa com drones que podem ser lançados a partir dela. Também conhecemos os números dos gastos da China e o que ela dedicou ao efetivo militar em comparação com os Estados Unidos da América. Os espectadores em casa podem ver algumas estatísticas. Temos 1,3 milhão de pessoal ativo. Eles têm 2 milhões de pessoal. Temos 219 navios de guerra. Eles têm 234. Temos mais armas nucleares dos Estados Unidos implantadas do que eles. Nós estamos juntos há muitos anos. Você mencionou os jogos de guerra realizados no Pentágono sobre como seria um confronto com a China. Nosso trabalho é manter a liderança, Will. Estamos aqui para não conceder nada aos chineses comunistas. Estamos criando dilemas para eles em todos os níveis. Participei de diversas reuniões hoje discutindo esses vários cenários. Estamos extremamente focados e certamente não revelaremos nossas capacidades aqui.
Ao entrar neste prédio, você aprende muito sobre como estamos nos planejando para todas as possíveis ações que os chineses gostariam de realizar. Eles têm que considerar mais em seu cálculo o que vamos fazer com base nas vantagens tecnológicas que temos, do que nós com eles. Agora, eles esperam uma mudança futura nessa dinâmica, mas esse é o nosso trabalho. Parte da priorização e do pivô será continuar lutando a mesma luta. Estamos muito investidos, junto com nossos aliados, nos acontecimentos da Europa e do Oriente Médio. Dizem que estamos ignorando isso, mas não estamos. Estamos prestando muita atenção aos interesses americanos nessas regiões. Também estamos em tempo real mudando o foco para o Indo-Pacífico, como visto na minha primeira viagem. Isso se refletirá nos nossos orçamentos. Você verá isso em viagens futuras, exercícios e nas discussões diárias no Pentágono. Compreendemos as razões e as habilidades dos chineses comunistas. Estamos assegurando a construção de um exército no presente e no futuro, capaz de impedir esse conflito, o qual não desejamos. Essa é a grande diferença entre o exército dos Estados Unidos da América e os exércitos da China e da Rússia. Eles adoram se gabar de seu novo avanço tecnológico, porque acreditam que terão uma vantagem maior se conseguirem assustar o inimigo até a submissão. Por outro lado, o exército dos Estados Unidos prefere não divulgar nenhuma nova arma, nenhum novo avanço tecnológico que tenhamos alcançado, porque não queremos entregar isso a um inimigo. Preferimos usar isso em um campo de batalha e surpreender o inimigo lá, do que criar um vídeo de propaganda. Essa é exatamente a razão pela qual muitos se assustam quando o exército russo ou chinês divulga um vídeo sobre alguma nova arma que adquiriram. Eles querem ter esse efeito, esse é o objetivo deles. Os países são construídos com base em propaganda e adoram disseminá-la. Lembremos a famosa frase de Mao: o Partido Comunista pode derrotar o inimigo com um rifle em uma mão e um panfleto de propaganda na outra. É exatamente isso que está acontecendo agora com as redes sociais e as contas de bots do Partido Comunista Chinês e do Dorshan. Por isso, pedimos que vocês cliquem no botão de curtir e se inscrevam abaixo, pois isso nos ajuda a contrariar a propaganda chinesa. Essa estratégia de propaganda é algo que discutimos extensivamente em nosso podcast com o ex-Sea, Air and Land da Marinha, Chuck Farr. Aqui está apenas um trecho disso. Agora, é aqui que, eu acho, existe a dualidade entre o Ocidente e a Rússia. Quando a Rússia tem uma nova arma, eles gostam de se gabar. Já o Ocidente prefere mantê-la em segredo até poder usá-la para surpreender o inimigo. Mas nós sabemos se os Estados Unidos têm algo parecido? Os Estados Unidos têm coisas assim que podem fazer o que o Warshnik faz, e eles podem fazer isso debaixo d'água. Então, por exemplo, o míssil Trident médio poderia ser lançado em qualquer lugar, em qualquer um dos oceanos do mundo, e pode atingir alvos em toda a Rússia, que tem 12 fusos horários. Tenha em mente que você sabe, o míssil Hazeltree tem um alcance de cerca de 3.000 milhas. Isso é apenas uma fração do alcance de um míssil Trident, o qual eu não vou entrar em detalhes. E cada míssil Trident pode entregar entre 8 e 10 veículos múltiplos, independentemente direcionados. Agora vimos, quando a cidade de Dnipro foi atingida, vimos todos os Mir-Vs russos atingindo você sabe, né, uma área de cerca de 2 milhas por 2 milhas. Os mísseis dos Estados Unidos não só podem atingir precisamente o que querem, mas também podem atingir uma área muito mais ampla, o que significa que os Mir-Vs, eles não são totalmente dependentes de uma inserção balística. Eles podem manobrar durante seu regime de voo. É isso que separa as armas americanas desta versão do que é, essencialmente, você sabe, um míssil balístico de alcance intermediário russo. E sim, russos. Eu sei que isso foi um grande negócio, como todos fizeram parecer, incluindo a mídia. E eu acho que essa era a escola do Putin. A palavra mais chocante que todos estavam usando era míssil capaz de carregar armas nucleares. Mas isso não é novidade nesta guerra. Eles têm utilizado armas com capacidade nuclear constante. Absolutamente. Todos os mísseis balísticos que a Rússia dispara, o Iskander, as outras variantes, incluindo seus mísseis de cruzeiro, a maioria deles é capaz de carregar armas nucleares. E o próprio Iskander era uma arma nuclear tática para ser usada em um campo de batalha, atingindo alvos de curto a, no máximo, alcance intermediário.
aproximadamente análogo, mas não tão bom ou capaz quanto o míssil Pershing, que é um míssil capaz de carregar armas nucleares que foi implantado na Europa durante as fases finais da Guerra Fria. Então, também é interessante que Putin esteja exibindo esta arma, um míssil balístico de alcance intermediário. Eles se retiraram das convenções de mísseis de alcance intermediário recentemente. Então, isso também mostra que você realmente não pode confiar na Rússia em qualquer tipo de acordo nuclear. Eles famosamente ignoraram completamente a Convenção de Guerra Biológica que assinaram em 1972 e partiram totalmente para as armas biológicas. Então, você sabe, Putin causou uma impressão no Ocidente, mas pode não ser a impressão que ele acha que causou.